Olá, seja você do bom dia ao boa noite. O importante hoje é que você tenha personalidade e tenha vontade de vencer sempre. Aline, Raquel, Sofia, Larissa, bom dia. Nós iremos estar falando aqui hoje sobre o nosso componente de matemática. Então, eu estou aqui no site da turma de vocês, e nesse site aqui, eu vou entrar aqui onde matemática e vou buscar o caderno, tá? Em especial, nós vamos trabalhar com essa ideia aqui de função quadrática. Esse caderno, ele pede para que você possa fazer a leitura, e aí ele aparece uma palavra chamada sisal, que aqui em nossa região a gente não conhece muito, a nossa região é extremo sul da Bahia. A Bahia é praticamente um país muito grande, onde tem todos os climas, as multifacetas da geografia. E no nosso sertão, né, existe uma planta chamada sisal. Essa planta ela é utilizada para fazer fibra. Desculpa, ela é utilizada a fibra dela, ela tem muita fibra. E essa fibra tem aplicação em diversas coisas, desde a composição para fazer, por exemplo, estofado, a fazer artesanato, tem função, bastante função mesmo. Por exemplo, fibra de vidro, fazer uma composição. Então, o sisal é muito aplicado, principalmente no sertão. E aqui ele vem falando de uma cidade bem legal, que tem um pessoal, uns colegas que é de vocês, que sempre está nas feiras de ciências, que é o pessoal lá de Valente, a cidade chamada Valente. Ela fica acima de Feira de Santana, é um sertãozão bem gostoso, e tem muita riqueza naquela região, principalmente os poemas também. É muita pesquisa sobre o sisal, muita pesquisa sobre vários produtos que lá se encontram. Então, você vai ler sobre esse sisal, tá? E ele vem trazendo essa importância, mas por que ele fala isso? Aqui as fibras do sisal, tá vendo? Mas por que ele vem falar sobre o sisal? É porque ele quer trazer a função quadrática para o pequeno produtor. Ele quer trazer a função quadrática para a aplicação do dia a dia, tá? Então, por isso que ele traz esse diálogo com vocês. Falar sobre êxodo rural, falar sobre como que pode ser melhorado a comunidade, para que a gente fique na nossa terra. Por exemplo, nossa região ela tem um grande déficit de emprego, né? Então, todos nós temos assim, eu vou ter que ir embora de Itamaraju, vou ter que ir embora da minha cidade, eu vou ter que ir embora da minha região para conseguir emprego. E, às vezes, a gente precisa estar buscando criar empregos na nossa região. Então, eu falaria para a Raquel bem assim, Raquel, dificilmente nós iremos... você dificilmente vai ter emprego. Então, Raquel, por favor, crie uma empresa para dar emprego para os outros, porque a gente vai estar bem complexo, né? Aí ele falava assim, mas, pô, eu vou ler esse texto todo para quê? Para que a gente possa entender sobre a função quadrática, tá? E aí ele vem e começa a trabalhar aqui com a ideia de função quadrática. Eu agora, nesse momento, vou trabalhar com vocês esta ideia de função quadrática. Eu vou colocar aqui o quadro, e nesse quadro eu vou ter uma tabela aqui com x e y, tá? E eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou escrever uma função, e esta função, ela é uma função do primeiro grau, não tem nada a ver com a função quadrática. Então, eu vou escrever assim, ó, você vai pegar um número e vai multiplicar por 2, e depois você vai tirar 1. Tá? Então, você multiplica o número por 2 e depois você tira 1. Correto? Então, aqui eu vou colocar valores. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. E vou colocar o 4. Tá? Tudo bem? Aqui eu vou fazer outra coisa, mas eu vou deixar já a tabela pronta. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Então, a gente tem esses valores aqui. O que eu vou fazer nessa função aqui, professor? Eu vou fazer a função afim. A função afim, ela vai fazer o seguinte. Pega o número, multiplica por 2 e tira 1. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Quando você tira 1, vai ficar menos 5. Menos 2, ou 2 vezes menos 1 dá menos 2. Você tira 1, fica menos 3. 2 vezes 0, 2 vezes 0
dá 0. Tira 1, fica menos 1. 2 vezes 1 dá 2. Tira 1, fica 1. 2 vezes 2, 4. Olha o que eu estou fazendo aqui. Eu estou pegando esse número e colocando aqui. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. 2 vezes 3 dá 6. 6 menos 1, 5. 2 vezes 4 dá 8. 8 menos 1, 7. Eu queria que a gente olhasse para essa função aqui e observasse o que aconteceu. Essa linha aqui, esse número aqui, ele está crescendo. E aqui também está crescendo. Certo? Aqui está crescendo. Ou seja, esses dois números estão crescendo. Poderia um estar crescendo e o outro diminuindo, mas na mesma quantidade. Então, essa é uma característica da função do primeiro grau. Essa aqui é uma característica da função do primeiro grau. Certo? Ela tem um crescimento constante ou um decrescimento constante. Ou seja, ela cresce de forma constante ou ela decresce de forma constante. Agora, eu queria mostrar para vocês uma outra coisa. Eu queria fazer o seguinte, tá vendo esses dois números? Multiplica esse número por esse. Pega esses dois números aqui, e multiplica. O que eu quero falar é assim, pega esse número daqui, pega esse número daqui, e multiplica por esse. O que vai acontecer? Tá? Então, 4 vezes 7, 3 vezes 5 e assim por diante. O que eu estou pedindo? Como é que eu encontrei esse número? Então, eu vou escrever agora de uma outra forma aqui. Eu encontrei esse número assim, y é igual 2x menos 1. Certo? Eu encontrei esse número assim. Agora eu estou pedindo para você multiplicar pelo x. Então, você vai fazer aqui, multiplicar pelo x. Aí eu vou fazer a propriedade distributiva, tá? A propriedade distributiva é assim, 2 vezes x dá 2 vezes x vezes x. Para mim não escrever 2 vezes x, eu coloco x ao quadrado. X vezes 1, x. Mais com menos dá menos. Então, eu vou fazer esta função aqui. Esta função, ela é diferente da de cá. Apareceu um quadrado aqui, tá vendo? Então, eu vou fazer esta conta aqui agora. Então, eu vou fazer essa continha aqui. Tá? Como é que eu vou fazer essa conta? Eu vou pegar o valor de x e multiplicar pelo y aqui. Então, vai ficar assim, menos 5 vezes menos 5 vai ficar mais 10. Menos 1 vezes menos 3, né? Se você colocar aqui, 2 vezes 1 ao quadrado menos 1, né? Então, aqui a resposta fica 3. 0 vezes menos 1 dá 0. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 3 dá 6. 3 vezes 5 dá 15. 4 vezes 7 dá 28. Olha o que aconteceu. Olha que maluquice. Olha só o que aconteceu aqui. Esse cara, ele veio crescendo sempre, está crescendo sempre. Tá? Agora, aqui, ele veio caindo até aqui ele veio caindo. Quando chegou daqui para cá, ele veio subindo. Então, ele teve um comportamento que não foi constante. Ele veio caindo, veio diminuindo os valores, daqui a pouco ele começou a subir os valores. Enquanto aqui é constante, aqui ele tem um comportamento estranho. O que aconteceu aqui? Ele veio caindo assim e depois ele voltou a subir. Essa função não, ela é uma linha reta. Agora essa aqui fez uma curva. E esta curva a gente vai chamar de parábola. Então, tudo bem até aí, Aline? Tudo bem, Raquel, Sofia, Larissa? Qualquer coisa, é só fazer a pergunta. E você que está assistindo a gente depois... Pode colocar no chat aí, pode colocar no grupo, pode colocar no comentário, tá? Bom, então voltando aqui para o nosso caderno, você vai fazer a leitura disso, dessa parte, né? Para que a gente possa começar a pensar na questão diária. E aí vem explorando a trilha, e aqui vai falar sobre a função quadrática, tá vendo aqui? Então vai aparecer essa função, e a função quadrática, então, é caracterizada por curvas de crescimento e decrescimento em uma mesma situação. E aí a gente vai
pensar nessas curvas. Então, a gente vai pensar nisso e aí a gente vai vir e escrever sobre a função quadrática. Esta aqui é a função quadrática, tá certo? Então, eu vou escrever a nossa função quadrática aqui no nosso quadro. Tá? Vamos lá. Volta aqui para o nosso quadro que eu vou escrever. A gente tem a função afim que diz assim, ó, y é igual a vezes x mais b. Certo? Aí alguém fala bem assim, gente, eu não quero só isso. Eu quero fazer o seguinte agora. Eu quero pegar tudo isso aqui e multiplicar por x. Então, eu vou ter o seguinte. Aí, eu vou transformar a minha função, que era afim, em função quadrática. A vezes x ao quadrado, porque ó, esse vezes esse dá ax ao quadrado, esse vezes esse dá bx. Então, todo número aqui ficou dependendo de x, né? E aquela constante, não vai ter não? Por que não tem aquela constante? Porque aqui tem a constante b, e aqui não tem a constante não? Aí alguém fala assim, não, vamos botar uma constante, tá? Então, vamos colocar aqui um mais c, que é a constante. Então, essa é a cara da função quadrática. Enquanto isso aqui é a cara da função afim, quando a gente fez essa multiplicação, ela apareceu a função quadrática, tá? Então, a gente pode colocar exemplos aqui, por exemplo, f de x, que é a mesma coisa que y, né? Só para poder a gente lembrar que a gente pode utilizar y, f de x. Eu vou botar aqui uma 3x ao quadrado. Eu vou colocar um b menos 5, então vai ficar 3x ao quadrado menos 5, mais um valor constante que eu vou colocar aqui 4. Tá? Bom, essa aqui é o exemplo da função quadrática. Na nossa próxima aula, daqui a pouco, a gente vai estar trabalhando com como que esta função ela vai ser caracterizada no gráfico. Tá legal? Então, daqui a pouco a gente volta aqui, lembrando sempre do ax ao quadrado mais bx mais c, a característica, a lei de formação da função quadrática. E aqui eu botei um exemplo, tá? Então, nesse sentido, a gente vai pedir para que vocês tirem a dúvida, assistam quantas vezes precisar, e a gente volta para a próxima aula já já.